Pode um superalimento amplamente conhecido trazer mais malefícios do que benefícios? Consideremos o fenômeno do abacate, esses frutos ricos e cremosos que se tornaram um fenômeno global na alimentação saudável. O consumo anual nos Estados Unidos, por exemplo, excede 3,6 quilos por habitante, o que atesta sua popularidade generalizada. Sua polpa é abundante em gorduras monoinsaturadas benéficas para o coração, fibras valiosas, potássio e muitos outros nutrientes vitais. No entanto, apesar de sua impressionante composição nutricional, este fruto pode causar danos discretos ao organismo se os consumidores cometerem um dos 6 erros comuns e bastante arriscados. Essa situação representa um paradoxo surpreendente. Milhões de pessoas em todo o mundo incluem conscientemente o abacate em sua dieta, acreditando sinceramente que estão dando um dos passos mais sábios em direção a uma alimentação saudável. No entanto, muitas vezes, sem saber, ela se expõe a perigos potenciais, que variam de desconfortos digestivos leves a reações alérgicas graves e com risco de vida. No mundo moderno, as mídias sociais elevaram o abacate ao status de uma verdadeira obsessão, transformando-o em um produto cult. Ele é ativamente adicionado a vitaminas, generosamente espalhado em torradas, e às vezes, até incluído em sobremesas, muitas vezes ignorando ou subestimando seus potenciais aspectos negativos. Assim, o abacate serve como um exemplo claro de como até mesmo produtos considerados exclusivamente benéficos podem se tornar prejudiciais quando consumidos incorretamente. O simples fato de um produto ser natural ou rico em nutrientes não garante sua adequação universal para todos, nem implica que o princípio quanto mais, melhor se aplique neste caso. Nesta narrativa, serão detalhados os 6 erros mais comuns que os consumidores cometem ao interagir com o abacate. Esses equívocos, apoiados por dados científicos revisados por pares, podem minar discretamente os esforços para um estilo de vida saudável ou, o que é muito mais grave, comprometer o bem-estar geral de uma pessoa. É preciso entender como usar este superalimento para o bem do corpo, e não para o mal. Erro número 1. Subestimar a toxina oculta, o efeito da persina. Muitos consumidores desconhecem o fato de que cada componente da planta do abacate contém um fungicida natural chamado persina. Esta substância é uma parte integrante do mecanismo de defesa da planta e é encontrada nas folhas, casca, caroço e até mesmo na pele do fruto, com sua concentração nessas partes excedendo significativamente o conteúdo na polpa, que é geralmente consumida. Embora a concentração de persina em abacates maduros seja considerada segura para a maioria das pessoas, é importante notar sua presença em pequenas, mas mensuráveis, quantidades. Por que esse aspecto merece atenção? De acordo com os resultados de um estudo laboratorial, publicado em renomados periódicos toxicológicos, o extrato de abacate demonstrou a capacidade de causar danos ao DNA em glóbulos brancos humanos em condições in vitro. Em outras palavras, quando este composto foi aplicado a células em uma placa de Petri, foram observados efeitos genotóxicos, indicando danos ao material genético. É importante notar que isso não deve causar pânico. Comer guacamole não significa mutação das células humanas. O corpo humano, em particular o fígado, possui mecanismos bastante eficazes para processar tais compostos. No entanto, este fato levanta sérias questões sobre o consumo diário de abacate a longo prazo, especialmente para indivíduos que sofrem de doenças hepáticas ou que possuem sensibilidade individual aumentada. Um aspecto ainda mais preocupante é o efeito da persina em animais. Em aves, ela pode provocar taquicardia, distúrbios respiratórios e até mesmo a morte. Em mamíferos, especificamente em cabras e cavalos, altas doses de persina foram associadas ao desenvolvimento de processos inflamatórios nas glândulas mamárias e distúrbios cardíacos. Embora o corpo humano geralmente demonstre maior resistência à persina, as diferenças individuais na sensibilidade a essa substância são bastante reais. De tudo o que foi dito acima, segue-se uma conclusão inequívoca: é estritamente proibido consumir folhas, casca ou caroços de abacate, mesmo que sejam apresentados na forma de pó ou chá. Se o abacate estiver regularmente presente na dieta de uma pessoa, recomenda-se considerar o consumo cíclico, por exemplo, um esquema de 5 dias de consumo e 2 dias de pausa, o que permitirá que o corpo descanse e se recupere. Além disso, deve-se prestar atenção redobrada a sintomas como fadiga crônica, distúrbios digestivos ou erupções cutâneas, pois podem servir como sinais de alerta do corpo. Erro número 2. Armadilha calórica, consumo excessivo de abacate e ganho de peso não intencional. Em uma situação em que o benéfico se torna excessivo, o abacate, sem dúvida, possui uma reputação notável na alimentação saudável, e isso é bastante justificado. No entanto, por trás dessa aura de benefício incondicional, esconde-se uma verdade surpreendente.
Os frutos do abacate são extremamente calóricos. Assim, um abacate grande pode conter cerca de 320 calorias, o que o torna um alimento fácil de ser consumido em excesso, muitas vezes de forma inconsciente. É aqui que surgem certas dificuldades. Embora o abacate possa realmente auxiliar no controle do peso corporal, esse benefício depende inteiramente do cumprimento do tamanho da porção recomendada. E essa circunstância é frequentemente negligenciada por muitas pessoas que buscam um estilo de vida saudável. Na verdade, pesquisas científicas demonstram um quadro muito mais complexo do que o apresentado na maioria das publicações em redes sociais. Por exemplo, um estudo, publicado na renomada revista Journal of the American Heart Association, observou participantes que consumiram o abacate diariamente por 6 meses. O resultado foi a ausência de ganho de peso significativo nos indivíduos testados. No entanto, isso não significa que o princípio quanto mais, melhor se aplique neste caso. Isso apenas confirma a eficácia do consumo moderado. Outro estudo em larga escala, conhecido como Adventist Health Study, revelou que pessoas que incluíam regularmente abacate em sua dieta geralmente apresentavam menor peso corporal. Contudo, o ponto crucial é que esses efeitos favoráveis foram observados com o consumo de pequenas porções, aproximadamente 32 gramas por dia, o que equivale a apenas 1/4 de um abacate médio. Erro número 3. Crise de reatividade cruzada, síndrome látex-fruta. Milhões de pessoas que sofrem de alergia ao látex também podem apresentar reação a certos tipos de frutas, e o abacate ocupa uma das posições de liderança nessa lista. Essa reação é causada pelo fenômeno da reatividade cruzada, no qual o sistema imunológico identifica erroneamente proteínas semelhantes, contidas em diferentes substâncias, como uma única ameaça. No caso específico do abacate, as proteínas presentes em sua composição possuem uma semelhança estrutural significativa com as proteínas do látex de borracha natural. O abacate inclui quitinases de classe I e proteínas tipo patatina, ambas estruturalmente semelhantes ao alérgeno do látex. Consequentemente, quando uma pessoa com alergia ao látex consome abacate, seu sistema imunológico pode reagir de forma desregulada, provocando sintomas que variam de leves a potencialmente fatais. Quem está no grupo de risco elevado? Obviamente, qualquer pessoa com alergia ao látex diagnosticada, bem como profissionais que frequentemente entram em contato com esse material, como profissionais de saúde, especialistas em limpeza e funcionários da indústria alimentícia. É notável que muitas pessoas nem sequer suspeitam de sua sensibilidade ao látex até que se deparem com uma reação alérgica a produtos como abacate, banana ou kiwi. Os sintomas iniciais podem se manifestar como coceira ou formigamento na boca e garganta, inchaço dos lábios, língua ou rosto, e erupções cutâneas localizadas. No entanto, em alguns casos, essas manifestações podem progredir para urticária generalizada, dificuldade respiratória, batimentos cardíacos acelerados, tontura e até anafilaxia, uma condição que ameaça diretamente a vida. Dados de pesquisa indicam que até 53% dos indivíduos com alergia ao látex apresentam resultado positivo para anticorpos específicos contra o abacate, tornando um dos gatilhos alimentares mais frequentes nessa categoria. Se uma pessoa tem alergia ao látex diagnosticada ou suspeita de sua existência, é altamente recomendável consultar um alergologista antes de continuar o consumo de abacate, bem como considerar a realização de testes alérgicos para garantir a segurança pessoal. Erro número 4. Armazenamento e contaminação, um risco não óbvio para a segurança alimentar. O próximo aspecto, embora não receba a devida atenção, é de importância crítica. O armazenamento incorreto e o manuseio inadequado do abacate podem expor o consumidor a bactérias perigosas antes mesmo de o fruto ser cortado. A razão reside no fato de que o abacate cresce em climas quentes e úmidos, que criam condições ideais para a proliferação de patógenos nocivos. A casca grossa e rugosa do fruto, apesar de sua aparência de proteção confiável, na verdade contém rachaduras e poros microscópicos onde bactérias, incluindo Salmonella, Listeria monocytogenes e E. coli, podem habitar e se multiplicar. O que agrava ainda mais a situação é que a grande maioria das pessoas negligencia a lavagem do abacate antes de cortá-lo. Isso representa um problema sério. Ao cortar a casca, a faca pode transferir bactérias da superfície externa do fruto diretamente para sua polpa comestível. As principais agências de segurança alimentar, incluindo a Food and Drug Administration, FDA, emitiram repetidamente avisos sobre isso. De fato, os resultados de testes em abacates vendidos no varejo confirmaram a presença de contaminação bacteriana tanto na casca quanto dentro da polpa do fruto. Se o fruto não foi devidamente lavado ou foi armazenado por tempo excessivo após o corte, o risco de doenças bacterianas aumenta significativamente.
Para minimizar esse risco, recomenda-se sempre lavar cuidadosamente o abacate em água corrente e limpar delicadamente sua superfície, mesmo que a casca não seja destinada ao consumo. Deve-se usar uma faca limpa e uma superfície de corte limpa. Após o corte, o fruto deve ser imediatamente refrigerado e consumido dentro de 1 a 2 dias. É estritamente proibido deixar o abacate cortado em temperatura ambiente por um longo período. Embora a probabilidade de desenvolver doenças graves seja relativamente baixa, ela não é nula, especialmente para grupos vulneráveis da população, como idosos, mulheres grávidas ou pessoas com sistema imunológico enfraquecido. Assim, o manuseio correto do abacate pode desempenhar um papel decisivo na garantia da segurança alimentar. Erro número 5. Interação com medicamentos. Um risco não óbvio, frequentemente ignorado por profissionais de saúde. Embora o abacate possa parecer um produto completamente inofensivo, seu consumo pode provocar complicações sérias quando tomado simultaneamente com certos medicamentos, e esse aspecto é raramente abordado em consultas médicas padrão. A principal preocupação é a interação do abacate com anticoagulantes, que incluem varfarina, comadina, bem como novos anticoagulantes orais, como dabigatrana e rivaroxabana. O abacate contém uma quantidade moderada de vitamina K, um nutriente-chave que desempenha um papel indispensável no processo de coagulação sanguínea. Esses medicamentos funcionam limitando a atividade da vitamina K no corpo, o que é um mecanismo-chave para prevenir a formação de coágulos perigosos. É por isso que a consistência no consumo de vitamina K se torna de suma importância. O médico ajusta cuidadosamente a dosagem dos anticoagulantes com base no nível habitual de consumo de vitamina K do paciente. Um aumento súbito e significativo no volume de abacate consumido pode perturbar esse delicado equilíbrio, deslocando para uma direção indesejável, o que, por sua vez, levará à diminuição da eficácia do medicamento e ao aumento do risco de formação de coágulos. Por outro lado, se uma pessoa incluía regularmente abacate em sua dieta e depois interrompeu bruscamente seu consumo, isso pode causar um afinamento excessivo do sangue, aumentando a probabilidade de hemorragias internas. Qualquer um dos cenários descritos acarreta consequências potencialmente perigosas e, por vezes, com risco de vida. No entanto, a lista de possíveis interações não se esgota aqui. O abacate também é uma fonte significativa de potássio. Uma xícara deste fruto contém cerca de 975 mg de potássio, o que excede substancialmente seu conteúdo em bananas. Para indivíduos que tomam certos grupos de medicamentos, como inibidores da ECA, por exemplo, lisinopril, bloqueadores dos receptores de angiotensina, por exemplo, losartana, ou diuréticos poupadores de potássio, por exemplo, espironolactona, essa circunstância pode se tornar um problema sério. Os medicamentos mencionados já contribuem para o aumento dos níveis de potássio no sangue. A adição de uma quantidade excessiva de abacate à dieta pode levar ao desenvolvimento de hipercalemia, uma condição na qual a concentração de potássio no corpo atinge valores perigosamente altos. Entre os sintomas de hipercalemia estão batimentos cardíacos irregulares, fraqueza muscular, náuseas e, nos casos mais graves, até mesmo parada cardíaca. Existe uma terceira categoria de problemas, especialmente relevante para pessoas que sofrem de diabetes tipo 2. O abacate é rico em fibras alimentares, o que geralmente é considerado uma propriedade benéfica, mas neste contexto, pode retardar a absorção de medicamentos antidiabéticos orais, potencialmente reduzindo sua eficácia. Como resultado, o controle dos níveis de açúcar no sangue torna-se significativamente mais difícil, mesmo com a adesão rigorosa ao regime de medicação. Além disso, embora as gorduras monoinsaturadas contidas no abacate sejam frequentemente elogiadas por seus benefícios metabólicos, elas também podem aumentar a sensibilidade à insulina. Essa circunstância pode representar um risco para indivíduos que recebem insulina ou tomam medicamentos sulfonilureias. O aumento da sensibilidade à insulina, que à primeira vista parece um efeito positivo, neste caso pode levar a quedas inesperadas e bruscas nos níveis de açúcar no sangue, causando sintomas como tontura, fraqueza geral ou até hipoglicemia. Se uma pessoa toma regularmente qualquer medicamento, especialmente aqueles destinados ao tratamento do diabetes, é extremamente importante consultar seu médico antes de incluir o abacate em sua dieta diária de forma permanente. Erro número 6. Ignorar a sensibilidade e tolerância individuais. Este último erro, muitas vezes subestimado, pode acarretar sérias consequências para a saúde. Trata-se de negligenciar como o organismo individual reage ao consumo de abacate. A tolerância a este produto é única para cada pessoa, e as reações podem variar significativamente dependendo das características genéticas, da presença de doenças concomitantes e até mesmo da idade. Infelizmente,
Muitas pessoas erroneamente acreditam que, se o abacate é reconhecido como um produto saudável, ele deve ser universalmente seguro para todos. No entanto, essa afirmação nem sempre corresponde à realidade. Sensibilidade do sistema digestivo. O abacate se destaca pelo alto teor de fibras. Um fruto inteiro contém aproximadamente 13,5 gramas desse importante componente. E embora a fibra seja, sem dúvida, benéfica para a saúde, seu excesso pode provocar inchaço abdominal, aumento de gases e desconforto geral em pessoas com sistema digestivo sensível ou naquelas que não estão acostumadas a uma dieta rica em fibras alimentares. Em alguns indivíduos, isso também pode levar a alterações no trânsito intestinal, manifestando-se tanto como constipação quanto como diarreia. 2 problemas relacionados a FODMAP. O abacate contém sorbitol, um tipo de álcool de açúcar e um conhecido FODMAP, oligosacarídeo, disacarídeo, monossacarídeo e poliol fermentável. Pessoas que sofrem de síndrome do intestino irritável, SI, ou síndrome do supercrescimento bacteriano do intestino delgado, SIBO, são particularmente sensíveis aos compostos FODMAP. Mesmo pequenas porções de abacate podem provocar episódios de inchaço pronunciado, cólicas intensas, flatulência e desconforto digestivo prolongado. 3. Intolérance à histamina. À medida que o abacate amadurece, a concentração de histamina nele aumenta. Para pessoas com intolerância à histamina, uma condição na qual o corpo tem dificuldade em quebrar essa substância, o consumo de abacates maduros ou muito maduros pode levar ao aparecimento de sintomas como dores de cabeça, erupções cutâneas, congestão nasal, distúrbios digestivos e até sintomas que lembram um estado de ansiedade. 4. Síndrome de alergia oral, são. Alguns indivíduos que sofrem de alergia ao pólen, em particular ao pólen de bétula, podem apresentar uma reação cruzada ao consumir abacate. Essa condição, conhecida como síndrome de alergia oral, geralmente se manifesta como coceira, formigamento ou inchaço na área da boca e garganta. Embora na maioria dos casos a ação seja leve, às vezes é possível a progressão para reações alérgicas mais graves. 5. Fators geneticos. As diferenças genéticas podem influenciar a eficácia com que o corpo humano lida com certos compostos presentes no abacate. Por exemplo, algumas pessoas podem ter variantes de enzimas que afetam o metabolismo de gorduras ou as tornam mais reativas a compostos vegetais, como o pineno, também encontrado em pinhões e algumas ervas. Isso significa que uma pessoa pode se sentir perfeitamente bem consumindo abacate regularmente, enquanto outra pode sentir fadiga, inchaço ou desconforto após consumir a mesma porção. 6. Alterações relacionadas à idade. Com o tempo, à medida que o corpo envelhece, a produção de enzimas digestivas diminui naturalmente, o que dificulta a quebra de alimentos gordurosos, incluindo o abacate. Isso pode levar a uma digestão mais lenta, náuseas ou sensação de peso no trato gastrointestinal, especialmente ao consumir grandes porções ou em jejum. Como determinar sua sensibilidade individual? O ponto-chave aqui é a autoconsciência e o monitoramento sistemático das reações do corpo. Recomenda-se manter um diário alimentar simples, registrando cuidadosamente o que foi comido, em que quantidade, quando ocorreu e quaisquer sintomas que surgiram nas 24 a 48 horas seguintes. Essa abordagem ajudará a identificar certos padrões e a ajustar o consumo de abacate de acordo. Benefícios com a abordagem correta. Após a análise detalhada desses 6 erros importantes, o leitor pode muito bem se perguntar: o abacate realmente vale a pena? A resposta é inequívoca: sim, com certeza. Sob a condição de consumo razoável e moderado, o abacate permanece como um dos alimentos mais nutritivos e benéficos para o sistema cardiovascular que se pode incluir na dieta. O teor de ácido oleico, uma gordura monoinsaturada, no abacate, como mostram as pesquisas, contribui para a redução dos níveis de lipoproteínas de baixa densidade, o chamado colesterol ruim, e para o aumento dos níveis de lipoproteínas de alta densidade, o colesterol bom, fatores-chave na proteção do sistema cardiovascular. De fato, uma revisão em larga escala de dados científicos demonstrou que o consumo regular de abacate está associado a uma redução do risco de doenças cardíacas e doença coronariana em 16 a 22%. Contendo quase 1000 mg de potássio por xícara, os frutos do abacate também ajudam eficazmente a regular a pressão arterial e a combater o efeito negativo do consumo excessivo de sódio, uma vantagem importante para aqueles em risco de hipertensão. No entanto, como mencionado anteriormente, pessoas que tomam certos medicamentos cardíacos devem consultar seu médico devido ao alto teor de potássio no abacate. Além disso, o abacate é rico em antioxidantes, incluindo luteína e zeaxantina, 2 compostos raros que apoiam a saúde ocular,
reduzem o estresse oxidativo e podem proteger contra a diminuição da visão relacionada à idade. Esses nutrientes valiosos se concentram na retina do olho e, como demonstrado, ajudam a reduzir o risco de degeneração macular relacionada à idade, uma das principais causas de perda de visão na velhice. Mas o abacate não apenas fornece nutrientes, ele também contribui para sua absorção mais eficaz pelo organismo. Um dos benefícios mais subestimados do abacate é sua capacidade de melhorar a absorção de vitaminas lipossolúveis A, D, E e K, bem como de carotenoides de outros alimentos. De fato, estudos mostram que adicionar abacate a uma salada pode aumentar a absorção de carotenoides em 3 a 5 vezes em comparação com saladas que não contêm nenhuma fonte de gordura. Então, qual é a quantidade ideal para consumo? Para a maioria das pessoas, o volume ideal de consumo de abacate é de 1/3 a meio de um fruto médio, aproximadamente 3-4 vezes por semana. Essa quantidade garante um equilíbrio ideal entre a obtenção do máximo benefício e a minimização de quaisquer riscos potenciais. Aplicação. Agora que o leitor obteve uma compreensão completa tanto dos riscos potenciais quanto dos benefícios inegáveis do consumo de abacate, é apropriado passar para as recomendações práticas de sua aplicação. O objetivo principal aqui é desenvolver uma estratégia personalizada e sustentável que se harmonize com o perfil de saúde único de cada indivíduo. 1. Comece com uma avaliação de saúde. Antes de tornar o abacate uma parte regular e integral de sua dieta, é crucial realizar uma avaliação completa de quaisquer condições médicas atuais, alergias conhecidas ou medicamentos em uso. Se a pessoa controla diabetes, pressão arterial ou tem sensibilidades alimentares confirmadas, é altamente recomendável consultar primeiro seu médico ou um nutricionista qualificado. O abacate, apesar de sua riqueza em nutrientes, pode interagir inesperadamente com medicamentos ou agravar o curso de algumas doenças subjacentes. 2. Introduce a gradualment. Se o consumo regular de abacate é uma experiência nova para a pessoa, deve-se começar lenta e cautelosamente. Recomenda-se iniciar com apenas algumas fatias, o que equivale a aproximadamente 1/4 de um abacate médio, consumindo-as em dias alternados. É importante monitorar cuidadosamente a reação do próprio corpo. É aconselhável manter um diário alimentar simples, registrando o que foi comido, em que quantidade, quando ocorreu, bem como quaisquer sintomas físicos que se manifestaram nas 24 a 48 horas após a ingestão. Isso ajudará a identificar precocemente os níveis individuais de tolerância ou sensibilidades ocultas. 3. Priorize a segurança alimentar. O manuseio seguro do abacate é de suma importância. Antes de cortar, é necessário lavar cuidadosamente todo o fruto em água corrente fria, mesmo que a casca não seja consumida. Para evitar a contaminação cruzada, devem ser usadas facas e tábuas de corte limpas. O abacate cortado deve ser imediatamente refrigerado e consumido dentro de 2 a 3 dias. É estritamente proibido deixar o abacate cortado em temperatura ambiente por mais de 1 hora. 4. Controle as porções. Para entender exatamente como é uma porção saudável, recomenda-se usar medidores ou uma balança de cozinha. Por exemplo, 1/3 de um abacate médio equivale a cerca de 50 gramas e contém aproximadamente 80 a 100 calorias. O consumo excessivo de gorduras, mesmo as saudáveis, pode retardar o alcance das metas de controle de peso ou causar interações indesejadas com medicamentos. 5. Cyclo de consumo. Em vez de consumir abacate diariamente, é aconselhável tentar um cronograma de rotação, por exemplo, 3 dias de consumo seguidos por 2 dias de pausa. Essa abordagem permitirá que o corpo tenha tempo suficiente para processar os compostos bioativos e ajudará a prevenir seu acúmulo ou o desenvolvimento de problemas de sensibilidade ao produto ao longo do tempo. Breve resumo: 6 erros críticos a serem evitados. Apresentamos ao leitor um breve resumo das principais armadilhas em que as pessoas frequentemente caem ao incluir abacate em sua dieta. Esses equívocos comuns podem anular todos os benefícios deste popular superalimento. 1. Exposição à persina. O primeiro erro consiste em ignorar a existência de uma toxina vegetal natural, conhecida como persina, que se encontra em concentrações significativas na casca, folhas e caroço do fruto, e em pequenas quantidades na polpa. 2. Sobrecarga calórica. O segundo erro comum é negligenciar o alto valor energético do abacate, o que frequentemente leva a um consumo não intencional de porções maiores do que as recomendadas e, consequentemente, a uma ingestão calórica excessiva. 3. Reatividade cruzada com látex. O terceiro problema reside na falta de conhecimento sobre a potencial ligação entre o consumo de abacate e o surgimento de reações alérgicas em pessoas que sofrem de alergia ao látex, devido à semelhança de estruturas proteicas. 4. Armazenamento inadequado.
O quarto erro está relacionado ao não cumprimento das regras de armazenamento, em particular, deixar o abacate cortado em temperatura ambiente, o que cria condições favoráveis para a rápida proliferação de bactérias perigosas. 5. Interação medicamentosa. O quinto, e muito sério, erro é subestimar a potencial influência do abacate na eficácia de anticoagulantes, nos níveis de potássio no sangue ao tomar certos medicamentos e na ação de remédios destinados ao controle do diabetes. 6. Ignorar a sensibilidade individual. Finalmente, o sexto erro consiste em negligenciar as reações únicas do próprio corpo ao abacate, sejam distúrbios digestivos, manifestações alérgicas ou outras formas de intolerância, que podem ser causadas por genética ou condições concomitantes. Considerações finais. Com um consumo seguro e consciente, o abacate permanece, com razão, um verdadeiro tesouro de nutrientes. Embora existam riscos, como detalhado, com conhecimento adequado e a formação de hábitos alimentares corretos, o abacate pode, sem dúvida, ser uma escolha sábia e valiosa para a manutenção da saúde. Quando consumido em porções corretas, com a observância das regras de armazenamento seguro e atenção às necessidades individuais do organismo, esses frutos podem oferecer uma infinidade de benefícios, desde um suporte cardiovascular robusto e a melhoria da absorção de nutrientes vitais até um impacto benéfico na visão.